Hello, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre a correção da unidade 3 e da unidade 4. Então, let's go! Vamos lá, terceiro ano. A gente então começou a nossa unidade 3, né? At the Zoo, então a gente viu sobre os animais do zoológico, vimos sobre, descobrir sobre os símbolos, vimos também a questão do dinheiro, alguns alimentos. Então vamos começar a correção e a partir que a gente vai vendo esses elementos, a gente vai fazendo a nossa revisão. Então, o início aqui perguntava justamente isso, esses ícones no mapa do zoológico, né? E aqui vocês tinham que colocar algum outro item que não tinha no zoológico ali, que a gente usa, então, esse símbolo que a gente sabe o que significa, né? Então, tipo, uma placa de um aeroporto, de um museu, de um parque, a própria placa pare, né? Quando tem escola, a placa da escola, né? Que são uma mãe, uma criança, aí avisa que é uma área escolar, a rua. Então, vocês tinham que colocar aqui alguma placa, né? Que tem, a gente faz usa os símbolos como comunicação, né? Uma informação que todo mundo vai entender. E aí, o nosso primeiro texto, né? Então, a gente começou com os nossos personagens lá no zoológico, e aí eles foram visitar o zoo, né? E eles começaram pelos African Animals, então a parte africana, então os animais na África. E aí eles chegaram lá, viram gorilas, monkeys, então, né? Gorilas é a mesma tradução, monkeys, macaco, e aqui a gente já começa a ver, né? Diferenças, né? Dos macacos. E que a gente descobre que é apes, né? Macacos são aqueles macacos menorzinhos, né? Que a gente vê. E os apes, então, são os maiores, que não é igual os gorilas, ok? E aí nós temos a zebra, né? E aí a gente vê também uma palavrinha nova, o favorite, então quer dizer que é um animal favorito, né? Aí vemos a nossa primeira questãozinha do verbo to be, né? Uma pergunta, então primeiro o verbo, depois o pronome, né? Are they African? Então, eles são da África, a zebra, e ela responde, yes, they are, né? Então, tem um pronome aqui, então a pergunta, a resposta vai ter o mesmo pronome. E aí ele fala que ele prefere tigres, então que uma outra palavrinha nova, I prefer, então eu prefiro tigers, né? Só que aí ele fala que ele prefere o tiger, só que os tigers não são da África, né? Que eles estavam lá no espaço dos animais africanos. Mas os leões, sim, né? E aí, continua a historinha. E a gente tem a nossa primeira atividade interpretativa. Então, de acordo com o texto que a gente leu lá em cima. Então, na letra A, tá perguntando sobre a field trip. Então, a viagem, né, da escola, né? O passeio escolar. Foi onde? No the park, no the zoo ou no the museum? Né? Então, foi no zoológico. Na letra B, they decided to start the visit right there. Então, eles começaram, começar, né? Vocês devem ter visto já no videogame, start, né? Quando aparece a palavra start é para começar o jogo. Então, start, quando eles começaram a visita, aonde, né? Então, foi no African Animals Area. Então, foi na área dos animais africanos. A letra C, Klaus really wants to see the... Então, o Klaus, que é esse aqui, né? Ele queria ver o quê? Os gorilas, os apes, né? Então, a gente vai marcar aqui gorilas. E a letra D, gorillas are apes, né? A gente não fala monkeys, então, para gorilas. Então, macacos de grande porte, bem grandão, a gente fala apes. E monkeys são os macacos menores. É a diferença que tem no inglês. Na número 2, a gente tinha que ouvir o som dos animais e numerar, né? Então, essa vai ficar a numeração, ó. Zebra,
giraffe, lion, gorilla, hippo, acho que eu pulei, gorilla, elephant, hippo, né? Essa vai ser a ordem. Na número 3, identify the animals. Agora a gente vai escrever o nome dos animals. A frase já está iniciada com o verbo to be, então, ó, pronome e verbo. They é o pronome eles, porque a gente aqui tá vendo mais de um animal, né? Então não seria it, né? Se fosse um animal só, a gente botava it is. Só que são vários, a gente usa o they are. Então a gente vai escrever o nome dos animais. Então aqui, elephants, gorillas. Aí aqui embaixo já a frase está incompleta. E eu não vou escrever só lions, eu vou escrever they are lions. Mesmo aqui, mesma coisa aqui na zebra. Então, they are zebras. They are hippos. They are giraffes. Né? A gente vai escrever toda a frase. Na próxima, aqui agora a gente vai responder. Então, a gente tá vendo, como eu falei na questão anterior, na 3, que a gente tá vendo mais de um animal, a gente tá vendo no plural. Então, quando a gente usa o plural, a gente usa o they, né? Então, ele tá querendo perguntar assim, é o leão? É o elefante? É o hipopótamo? É a zebra? É essa pergunta que quer fazer e a gente vai responder, então, com yes ou no. Então, a pergunta em inglês, primeiro vem o verbo to be, então se o pronome é they, o verbo to be é are, então eu uso are they, e aí ele tá perguntando lions, né? Eles são leões? E a gente olha então a imagem e vamos responder. Então, eles são leões, então a gente responde yes, e aí o mesmo pronome que tá na pergunta vai ser o mesmo pronome da resposta. Então, yes, they are. E aqui a mesma coisa, só que aqui eles perguntam se é are they gorillas? Isso aqui é o gorila? No, they aren't. Então, eu pego o finalzinho aqui do verbo to be, acrescento o N e o T, e essa vírgulazinha aqui em cima, porque seria o are not, né? Então, a gente abrevia e escreve aren't. Então, porque eles não são gorilas, eles são elephants. Aqui embaixo, então, are they hippos? Yes, they are. Are they zebras? Yes, they are. Entenderam? Então, they é para pronomes no plural, é o pronome para o plural. Então, eles têm mais de um animal, né? Aqui tem 4, aqui tem 2. Agora, se tivesse apenas uma zebra, a gente ia perguntar, is it zebras? Né? A gente usar o it, o pronome it. O próximo, então, é o hands-on. Então, para perguntar sobre os colegas, a gente acabou conversando um pouquinho nas nossas lives sobre os animais, né? Sobre o zoológico. Acho que a tia Milena até comentou que ela nunca foi, perguntou quem já foi, já visitou, já viu algum desses animais, né? Porque são animais selvagens, né? E aí tem aqui o RA positivo, então vocês podem, com o mesmo aplicativo do mesmo nome, utilizar que vocês vão ver os animais saindo do livro, é muito legal. Façam aí na casa de vocês. E aí aproveita usando o RA positivo, vai falando o nome do animal em inglês para acabar estudando de uma forma divertida. E aí a gente chegou então à continuação dos números, dos numbers. A gente viu de 1 to 10, né, no primeiro trimestre. Agora a gente vai ver de 11 to end. Observe que a tia conversou com vocês numa das aulas sobre numbers, que a partir de agora a gente vai falar sobre números, né, que de faixa etária, né, da faixa, assim, a gente é dividido, né, em criança, adulto, adolescente. E aí é uma forma fácil da gente gravar como se escreve os números em inglês. A adolescência começa aqui dos 13 aos 19 anos, é considerado que as pessoas têm, que estão na adolescência, né, quem tem de 13 a 19 anos. E aí, por isso, que todos esses números do 13 ao 19 em inglês vai ter esse final aqui, teen,
Deixa eu pegar o T. Aí, teen, né? O teen significa adolescente em inglês. Então, todos os números do 13 ao 19 vai ter essa terminação. Então, vai ser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eles vão ter essa terminação do teen. O 11 e o 12 vai ser 11 e 12. Vão ser os únicos diferentes. Então, a gente tem que gravar como se escreve o 11 e o 12. O 13 ao 19, o início deles são parecidos com os números 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? E aí, com a terminação teen. O único, acho que um pouquinho mais diferente, é o 13, que em vez do E aqui, vai ser o I. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E aí, a gente chega no 20, que é o 20. Para nível de curiosidade, a terminação dos números, né, das dezenas, então 20, 30, 40, 50, até o número 100, até o 90, na verdade, vai ser T, 20. Por isso que a gente tem que diferenciar 13 para 20. 13, você até puxa o E, são dois S, né? Então, você fala teen. E o 20, a gente, com essa terminação TY, a gente usa 20. Ele é um curto, eu não falo nem, consigo nem terminar o Y, é bem curto, 20. Ok? Aí, assim, a gente diferencia a pronúncia dessas terminações. E aí, a mesma coisa aqui no início vai ser parecido com o número 2, número 3. Então, 30 seria 30, né? Não 13. 30. É 30, 13, 13. E aí, aqui era pra gente, então, contar quantos animais e escrever o número em inglês. Então, pra gente começar a treinar a escrever os números de 11 a 20. Então, tinha 13 giraffes, 15 gorillas, 20 lions, 8 hippos, 14 elephants e 16 zebras. Aqui a gente tinha que ligar até chegar, levar os lions até o lake, né? E aí eu tinha que escrever de novo os números de 11 a 20. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Né? Tinha que escrever aí mais uma atividade para a gente gravar a escrita. Uma dica para gravar número em inglês, a forma como se escreve é colocar eles numa folha e escrevendo, porque é assim que a gente vai gravando, principalmente porque a forma de escrita do inglês é um pouco diferente do português, né? Tem o H, tem um R antes de H, que a gente não utiliza essas combinações de letras no português. Então, a forma mais simples de estudar número é você colocar numa folha e ir escrevendo, né, para você gravar. O nosso Brain Teasers, então, a gente entrou na área da matemática. Então, cada animal tinha um valor numérico. Então, o elefante valia 10, então a gente ia colocar 10, né, 10, 10, e é igual 20. Então, o valor dele do elephant era 10. O lion, eu já sei que o elephant era 10, então eu botava 10 aqui. E eu sei que a sominha dá 15, então 15. O lion valia 5, valia 5. Então, eu fazia a continha aqui e tinha que colocar o valor do lion. E aí, agora eu acrescento a giraffe. Eu já sei que o elefante vale 10, já sei que a giraffe vale 4, ó, que o elefante vale 5, então o resultado da soma tem que dar 19, então a giraffe vale 4. E aqui embaixo, então, já sei da giraffe, então 4, e dá 17. Então, 17 menos 8, eu daria, dá 9. Então, o hippo vale 9. Continuando, então, a gente tá falando de número, então a gente vai falar agora um número em forma de dinheiro, né? Então, a gente começou sobre o dólar,
a diferença do dólar para o real e tudo isso. E aí a gente aprende a falar valores monetários, né? Valores de dinheiro. Então, eles já estão aqui, os nossos personagens, na parte de comida, na venda, né? Então, 2 hot dogs and 2 sodas. Então, ele tá pedindo. Então, ele usa a quantidade de coisas que ele quer e fala, então, o valor do preço. Então, that's $13, né? Esse símbolo aqui na frente do número significa que é $13, ok? Se fosse o reais, tinha o R antes do cifrão. E a gente aprendeu, então, a palavra change, né? Ele deu aqui, ó, deu $13, né? $13. Ele deu uma nota de 20, de $20. Então, ele tem um change, que é troco. Então, a gente vai fazer aqui uma subtração. Vamos usar a matemática de novo. Então, 20 menos 13 vai dar 7. $7 is a change do nosso personagem aqui, né? E aqui a gente viu hot dog, que é cachorro quente, ice cream, que é sorvete, né? Então, vimos aqui o sabor strawberry, que é morango, vanilla, que é baunilha, e chocolate é chocolate, né? É chocolate. Então, aqui a gente tem que, então, circular, de novo, uma interpretação de texto, circular de acordo com o texto. Então, o que o Michael pediu? Hot dogs e soda. Qual o valor, né? Michael Snacks is, qual foi o valor? $13. Michael's change, qual foi o troco do Michael? $7. Zero e Klaus want, então a Zero e o Klaus pediram o quê? Ice cream. Zero e Klaus and, então qual foi o sabor do ice cream? Chocolate, né? E aí tivemos mais uma atividade de listen, mas aqui, então era como se fosse um diálogo de um vendedor com um comprador, né? E aí a gente tinha que colocar as palavras que faltam. Então, good morning a gente já tinha visto nas unidades anteriores, que é bom dia. Então, aqui é a quantidade, então one. O please, então, que é uma coisa que a gente fala que é obrigado. E where you are, né? Tá aqui, quando ele tá entregando. Can I help you? Aí, o que eu posso ajudar você? Então, 2 ice creams. Os sabores eram vanilla, chocolate. E ela agradeceu por pegar os ice creams, ok? A atividade número 3, né, a gente tinha que ver os valores aqui dos alimentos, o preço, né? E escolher aqui para completar, né? Esse aqui é complete the conversations. Isso é pessoal, cada um vai escolher o que quer. Então, yes, please. E ele pergunta assim, are you ready the order? Qual é o seu pedido? E aí a pessoa fala, yes, please, e aí escolhe um dos dois. We are, your change e thank you. A mesma coisa aqui na letra B, né? Primeiro você coloca o que você quer e o segundo o valor que você vai olhar aqui na tabela. No 4, então, a gente ouviu o áudio, então vale $4, $2, $5, $3, $2 e $4. O hot dog, o ice cream, a pizza, soda, water e o juice, né? A gente ouviu os valores dos preços, né? E aí fizemos uma atividade avaliativa, né, com essa imagem também. Com esses dinheiros aqui, ó, né? A gente recortou e aí vocês iam escolher o que vocês quisessem comprar e ia colocar o dinheiro que vocês iam então pagar, né? O valor que vocês teriam que pagar, que é essa atividade aqui, o Rent On. Isso era a nossa atividade avaliativa, que era para vocês colarem no caderno de vocês, né? Aqui é um zoológico e os valores dos ingressos, dos tickets. Então, a gente viu que ticket
é ingresso. Então, a gente sabe que o adulto custa 18 $18. As pessoas mais velhas, né, acima de 62 anos, são $16. Child, crianças de 2 a 12 anos, são de 2 a 12 years old, $13. E as children under 2, então, crianças menores de 2 anos, eram free, de graça. Então, a letra A perguntava o valor do ticket for adults, então, quanto que custa o valor dos adultos. A letra B, a ticket for 2 years old children, então, quantos custa o ingresso de uma criança de 2 anos? Então, custa 13, não é free, porque a criança ela tem que ser abaixo de 2. Quando ela completa 2, ela já paga $13. A letra C, se fosse uma pessoa de 67 anos, então 67 years old, ela ia pagar 16, né? Ia pagar $16. E na letra D, o valor para você, né? Aqui tá falando 13 porque vocês estão nessa faixa etária aqui de 2 a 12 years old, então custaria $13. Aí a gente tem aqui falando sobre o gorila, né? O tamanho, as informações sobre o gorila. A gente fez um trabalho, né, sobre o zoológico, vocês pesquisaram sobre os animais. E a gente terminou a unidade 3 e vamos iniciar a unidade 4, que a gente falou sobre the circles, né? Já logo no início, a gente viu sobre os false cognates, que são falso não, a gente viu sobre os cognatos, que são palavras que parecem tanto na pronúncia quanto na escrita com o português. Então, may, espetacular, circles, né, fantastic, incredible, attractions, né? Aí são palavras que parecem muito com o português e têm o mesmo significado que no inglês. Então, elas são chamadas de cognatos. Aqui, então, foi uma interpretação de texto desse folder aqui do circo que está chegando na cidade. Então, era para colocar na letra A o nome do circo. Então, espetacular circles. Na letra B, quando ele ia ficar aqui. Então, May 10 to May 17. Observe que no inglês, eu já falei isso do adjetivo. Então, até os meses do ano, eles falam antes do dia. Então, não falam 10 de maio. Eles falam maio 10. Até na forma de escrever data, eles fazem assim. Então, é May 10 a May 17. Então, vai ficar de 10 de maio a 17 de maio na cidade. Na letra C, what times are the shows? Então, que horas que começavam os shows, né? A gente já viu a hora, a gente já viu que PM é à tarde, né? Pra noite. Então, 4 p.m. and 7 p.m. E aí, a gente viu que a gente tem que colocar p.m. e a.m., porque eles usam o sistema de a hora de 1 a 12, não de 1 a 24. Então, como eles querem falar 4 da tarde, a gente tem que colocar p.m. Underline the cognates in the text. Então, agora era para vocês escreverem os cognatos, né? As palavras cognatas. Eu já falei. Então, era espetacular, circles, may, fantastic, show, family, magic, attractions e acrobat. São essas palavras que são parecidas tanto na pronúncia quanto na escrita com o português. Show, na verdade, é a mesma coisa, né? É uma palavra que é inclusa no nosso vocabulário, que a gente pegou da mesma forma como se escreve em outra língua, a gente incorporou no inglês, no português. A gente não mudou a escrita dela. Número 2, aí eles começam, então os nossos personagens vão pro circo e aí eles começam a falar os sentimentos deles. Então eles estão happy, feliz, né? Alguns estão funny, falando que os palhaços são engraçados. Aí eles começam a sentir, né? Então, sede, thirsty. Às vezes eles sentem fome, hungry. E aí eles começam a ver os personagens do circo. Então, ó, eles viam a jungle,
que é malabarista, o magic, mágico, o ringmaster, o apresentador. E a gente vê de novo a questão das perguntas, só que agora a gente vai usar o vejo pronome they, lá da unidade 3, a gente vai usar os pronomes she e he, que é ele e ela. Ó, falei errado, ó. Ela e ele, né? A gente vai usar o she é para menina e o he é para o menino. E aí o verbo to be que acompanha os pronomes é o is. Então, em vez de ser they are, agora vai ser yes, she is, ou yes, he is, ou no, he isn't, ou no, she isn't. Aqui, então, de acordo com o texto, eu vou responder true ou false, verdadeiro ou falso. Então, vai ficar true, false, true, false, false, true, true, né? Então, tá falando aqui sobre o texto, né? Se a Atomico Family está feliz, se o Michael tá no circo, o Michael não tá no circo, se a Zara falou se tá com sede, né? E aí, por aí vai todas as informações do texto acima. Na 2, a gente tinha que ouvir e circular. Então, na número 1, a gente ia circular o sad e dog. No 2, happy, circles, circles. Na 3, thirsty e water. Na 4, hungry, apples e apples. Então, thirsty é sede, hungry é fome, tá? E aí a gente chega na 3, que é justamente a gente associar. Então, se alguém fala uma frase, o que você faz depois disso? Então, se alguém fala que tá com fome, I am hungry, o que você fala? Let's eat, vamos comer. Com sede, let's have a summer juice. Se a pessoa tá sad, né, triste, você tenta alegrar ela, não, então que quebrou a asa do avião dele. Então a mãe chegou e falou, let's fix it, então vamos consertar. E com alguém que tá feliz, I am happy, ele tirou nota boa, então vamos celebrar, let's celebrate. Então a ordem ficou D, A, B, C. A gente fez essa atividade na folha separada, recortamos também esses emojis e colamos no caderno colocando o nome né, de cada um do lado. Então, hungry, né, com a língua de fora e tá com fome, sad, happy, e esse aqui com a língua bem de fora, thirsty, né, tá com sede. E aí a gente chega aqui com os nossos personagens. Então, o ringmaster é o apresentador, o jungle, o malabarista, o acrobate, o acrobata, o clown, o palhaço e magician, o mágico. Aqui era pra gente, então, olhar os números e escrever aqui embaixo o nome deles. Com vocês que eu fiz na live, eu falei que podia colocar só o nome, né? Na outra atividade, a gente já começa a utilizar, então, a frase completa com pronome e verbo, né? Na número 2, a gente já vai responder com yes e no. Então, a gente vai ler a frase, olhar a imagem, ver se está correspondido e responder. Então, aqui pergunta, is he a clown? Ele é palhaço? Yes, he is. Is she an acrobat? Yes, she is. Is she a magician? No, she isn't. Is he a ringmaster? No, he isn't. Is he a ringmaster? Yes, he is. Is he a jungle? Yes, he is. Então, observa que eu uso o pronome he quando eu vou falar de um homem, she quando eu vou falar de uma mulher. Se a imagem corresponde à pergunta, eu falo yes. Se a imagem não corresponde à pergunta, eu falo no. Ok? E aqui a gente continuou agora, só que a gente tinha que escrever. Então, como eu falei na live, a gente vai usar as coisas que a gente sabe, né? Então, is he a baker? Ou a gente usou a palavra happy, na verdade. Is he a happy? Ele tá feliz, então yes, he is. Is she
sad. Yes, she is. Ela tá triste. A gente usou is she happy. De novo, a gente usou happy aqui de novo. A gente usou sad, na verdade, is she a sad. Então, no, she isn't. E is here a sad? No, he isn't. Por quê? Essas outras palavras que estão aqui em azul são coisas que a gente não consegue saber fazendo, né? Se ela é mãe de alguém, avô de outro. Então, a gente tentou usar o vocabulário que a gente sabe, que a gente está aprendendo na unidade 4. Então, happy, sad, né? Está dentro do nosso vocabulário. Então, a gente escreveu happy, sad, sad, sad. Era só colocar o sad, né? O resto tá tudo respondido. Agora, aqui, eu tinha que fazer a frase e responder de acordo com o que tá dentro do parêntese. Então, eu ia usar, né? Ele é homem, então, is here a vet? Yes, he is, né? Ele é veterinário? Sim, ele é. Aqui, eu ia usar a palavra acrobat. Is she acrobat? No, she isn't. Ela é uma equilibrista, então uma jungle, né? Aqui eu usar a palavra teacher. Is here a teacher? Yes, he is, né? Ele é um professor, tá na sala de aula. Aqui o jungle. It's here a jungle? No, he isn't. Ok? Ele não é um malabarista, é um equilibrista aqui, né? Essas atividades aqui, vocês vão recortar e gravar um vídeo falando, né? Porque aqui eles estão com as roupas deles normais e quando vocês viram a cartinha, eles estão vestidos com os personagens do circo. Então, vocês vão gravar um vídeo e mandar pra mim falando, né? He is a magician, she is a clown, he is a ringmaster, she is a acrobat, she is a jungle, e he is a acrobat. E esses aqui era para vocês fazerem na dever de casa, né? Vocês acharem e circularem os personagens que estão aqui fantasiados, né? Aqui tá o Michael, aqui tá a Tomiko, a Alia e a Zara. E achar as diferenças, né? Então, a gente tem aqui as diferenças nas argolas aqui, nessa menina aqui, que é o tamanho da trave. A trave é um pouquinho menor, né? Aqui tem 4 pessoas em cima. Aí, aqui o homem do balão, o ringmaster. Aqui essas cartinhas voando aqui, os palhaços, o algodão doce e o vendedor do algodão doce. É algodão doce, mas tá escrito popcorn. Acho que é isso que tá errado, ó. Isso mesmo. E a gente finaliza, então, a nossa unidade 4. E essas são as unidades que vocês vão estudar. Então, vocês vão estudar sobre os animal zoos, vão estudar sobre os personagens dos circos, né? Vão estudar sobre os números de 11 a 20 e a questão das perguntas com yes ou no, né? Então, quando é uma pergunta, primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. E na resposta do yes, o mesmo pronome que está na pergunta, eu vou usar na resposta. Então, se tá a pergunta com they, eu vou responder com they. Se tá she, eu vou responder com she. Se tá he, eu vou responder com he. Então, é isso que vocês vão ter que estudar para a semana que vem, a prova de inglês.